Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é que você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Mas se você não tiver, olha isso aqui. Estamos respirando, é motivo de glorificar o nome do Senhor. Chega um pouquinho mais perto aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe me dizer como se originou a morte? Por que morremos? Sim? O miserável é um Mas gênio! se não, hoje eu te convido por intermédio deste maravilhoso manual que é a Bíblia Sagrada a você entender. Olha, só fica nesse vídeo aqui se você acredita neste livro, hein? Então vamos lá para mais um estudo. Pegue sua caneta aí, pegue sua Bíblia e vamos estudar a Bíblia. Agora vamos voltar lá há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, lá no início do mundo, né? Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para se entender como se originou a morte, a gente vai ter que pegar lá o que Deus tinha instituído para ele em Gênesis 2:17, em Gênesis 3:3. Que Deus tinha falado, olha, de toda árvore que tem no jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não o quê? Não comam. Então eles comeram daquela árvore e a consequência foi a morte. Deus já tinha declarado, se vocês comerem essa fruta, vocês vão morrer. E eles acabaram comendo. A serpente acabou enganando eles e eles comeram. Então, a morte, ela se originou através de uma desobediência. Infelizmente, eles se afastaram do autor da vida. E quem se afasta do autor da vida, a tendência é a morte. Então, entendemos que a morte, ela se originou através de uma desobediência dos nossos primeiros pais. Romanos 5:12 declara que por um só homem, por nossos primeiros pais, se originou a morte. E a morte se proliferou a todos. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte. E hoje, infelizmente, colhemos esse fruto, amigos. Que triste. Outra pergunta interessante aqui. Como é que Jesus considerou a morte? Você tem essa dúvida aí? Se a gente voltar lá nos tempos de Jesus, em João 11, versículo 11 também, declara que Jesus ele tinha ido ao amigo íntimo dele, quem? Lázaro. E tinha declarado para aquela mulher, olha, Lázaro ele há de ressuscitar. Lázaro, ele não está morto, ele dorme. A morte de Lázaro é para a glória de Deus. Olha que interessante, Jesus ele considerou a morte um sono. Olha que interessante, é até estranho, né? Então, Lázaro naquele momento ele foi curado por Jesus e ressuscitou. E Jesus declarou que a morte é um sono. Se a gente abrir em Marcos 5, 39 e 41, lá declara que Jesus ele foi até a filha de Jairo. Após ir lá, Jesus viu um monte de pessoa alvoroçada, chorando. E Jesus declarou, que alvoroço é esse? A menina não está morta, a menina dorme. Olha isso, todo mundo ficou espantado, começou a rir de Jesus, né? Achava que ele era louco. Mas na verdade, essa era a verdade bíblica que eles não reconheciam. Jesus, ele ressuscitou aquela menina que dormia, declarando aquelas simples palavras, Talita cumi. Menina, levante-se. Então, mais um capítulo da Bíblia, Jesus considerou a morte um sono. O próprio apóstolo Paulo declarou a morte um sono, se a gente abrir aqui em Tessalonicenses 4, 13 ao 14. Então, amigos, a morte ela é um estado de inconsciência. Quando estamos vivos, estamos conscientes. Mas quando estamos mortos, estamos inconscientes. Então, Jesus considerou a morte o quê? Um sono, um estado de inconsciência. Mas tem um ponto importante aqui que eu quero declarar para você. A morte, para quem é um ímpio, é uma maldição. A gente pode ver isso em Mateus 25, versículo 41. O que é que Jesus declarou para aqueles ímpios? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, para o fogo eterno. Mas para quem morre em Cristo Jesus, a morte é uma bênção. Eu sei que é doloroso, até estranho falar isso, mas a morte é uma bênção. A gente pode ver isso em Apocalipse 21. O que é que Jesus declarou para aqueles que estão mortos em Cristo Jesus? Eles vão de ressuscitar. E tem uma nova terra e um novo céu preparado para essas pessoas. Até mesmo o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2:11, ele declarou, se já morremos com Cristo, havemos de ressuscitar com Ele. Olha que esperança maravilhosa. Então, a morte é uma maldição para quem morre sem Jesus, mas a morte também é uma bênção para aquele que morre em Cristo Jesus, porque há de ter uma esperança além. Agora chega aqui mais perto de novo aqui. Já que entendemos que agora a morte é um estado de inconsciência, que os mortos estão inconscientes, eles estão no pó. Será que os mortos ele têm capacidade de puxar a pé de quem dorme, amigo? A gente vê isso aqui em Eclesiastes 9, versículo número 5. O próprio sábio, ele diz que os mortos, eles não sabem nada. Eclesiastes 9, versículo número 10 diz que quem está morto não planeja projetos, não planeja nada, não pensa. Até o próprio salmista Davi, no Salmo 115, ele declara que os mortos não louvam, os mortos não te louvam, os mortos não louvam a Deus. Eclesiastes 12, versículo número 7, que os mortos, eles voltam para o pó da terra e o fôlego de vida volta a Deus. E só ressuscitam na volta de Jesus. A gente pode ver isso em 1 Tessalonicenses 4,16, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Não podemos esquecer dos dois juízos, hein?
Os mortos sem Cristo ressuscitarão aonde? Quando findar o milênio. Então, amigos, essa é a realidade bíblica. Mas também tem um ponto grave e importante que talvez você esteja em dúvida aí. Existe uma doutrina bíblica que acredita que os mortos ele têm possibilidade de se comunicar com os vivos. Será que isso é verdade? Depois de ter falado tudo isso para você, será que você acredita nessa doutrina? A Bíblia declara em 2 Coríntios que Satanás ele tem a capacidade de se transfigurar em anjo de luz e enganar. Se Satanás ele tem essa habilidade de se transfigurar em anjo de luz, você acha que ele não tem capacidade também de, com todo respeito, transfigurar em uma pessoa morta? É claro que sim, amigo. Eu defendo com unhas e garras essa verdade bíblica que Deus está declarando aqui que os mortos não sabem nada. Porque tem um ponto importante. Se os mortos ressuscitam, então não há possibilidade de Jesus voltar. Se os mortos ressuscitam e têm poder para ficar vagando por aí, não há necessidade de ter o juízo de quem vai herdar a vida eterna e de quem vai herdar o fogo eterno. O fogo. Então, é loucura. Entende? Eu totalmente descarto essa doutrina. Eu acredito que quem tem o poder de tirar a vida e autorressuscitar, de dar a vida, é Jesus. E somente Ele pode declarar naquele grande dia que os mortos podem ressuscitar, para que no dia aquele grande dia a gente possa ver Ele. Longe disso, descarto totalmente a possibilidade de que morto pode puxar a pé de quem morre, morto vaga por aí. Então a Bíblia descarta totalmente essa possibilidade de que morto ressuscita e se comunica com os vivos. A Bíblia declara que Satanás ele também se transfigura em anjo de luz, então temos que ter cuidado nessas manifestações espirituais. Então já entendemos essa verdade bíblica, eu espero que você tenha sido edificado com esta palavra. E depois de ter entendido isso, agora você pode dormir sem medo, né? Porque agora você sabe que os mortos não vão puxar seu pé, maravilha! E agora entende que a morte ela não anda com a foice na mão. A morte, infelizmente, foi uma consequência da desobediência de nossos primeiros pais. Deus abençoe, meu amigo. Tenha um maravilhoso dia em Cristo Jesus.